Olha aí, uma das melhores coisas aí da operação de ontem contra a família Bolsonaro foi o seguinte, foi ver a Michelle tripudiando do Carlos. A Michelle fez um post no Instagram, no Stories, né? E ela fez ali um post, já eu vou ler pra você um trecho da Bíblia, ela colocou, e alguns disseram que ela tá fazendo isso porque, olha, estão atacando o Bolsonaro, né? Outros dizem aí que é o seguinte, a Michelle tá fazendo isso para tripudiar do Carlos, porque o Carlos tentou destruí-la, não conseguiu. Olha, teve uma briga, como todo mundo já deve estar sabendo, teve uma briga enorme no final do ano passado, que começou em outubro. A Michelle Bolsonaro tem ainda, porque ela tem ainda esperança, uma deputada do PL que ela quer que seja a candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Ela acha que essa candidata tem chances de ganhar do Eduardo Paes ou pelo menos chegar no segundo turno. O bolsonarismo tem um medo enorme do segundo turno dar o Eduardo Paes contra algum candidato do PSOL, e aí ferrou para o bolsonarismo. Eles pensam não só em ganhar a eleição, mas eles pensam o seguinte, olha, se conseguir chegar no segundo turno, além de segundo turno ser uma coisa diferente, pode acontecer o inesperado, o candidato ou candidata que chegar muito provavelmente vai ter uma votação recorde para deputado em 2026. Então, já pensando em daqui 2 anos, eles querem que chegue um bolsonarista no segundo turno no Rio de Janeiro, que é a capital, e que chegue nas maiores cidades. Pois bem, eis que o Carlos e o Flávio Bolsonaro bateram o pé que tinha que ser o Ramagem. Ponto final, acabou. E ficou uma briga. O Valdemar da Costa Neto falou que não, que seria o senador Carlos Portinho. Tem que ser o Portinho ali, porque ele já é senador, ele já é conhecido, vai ser ele é centrão, ele não é muito ligado ao bolsonarismo, ele vai ter apoio dos bolsonaristas, vai ter apoio aí da base evangélica, tem que ser ele. O vice vocês que se virem. Logo depois que o Valdemar da Costa Neto falou isso, teve a primeira operação de busca e apreensão da Polícia Federal nesse caso de espionagem da ABIN, que pegou ali o então número 2 e o número 3 da ABIN e outros bolsonaristas ligados ao Ramagem, mas não o Ramagem. Uma semana depois, o Bolsonaro bateu o pé e anunciou publicamente que o candidato dele era o Ramagem e que ele não abriria, na cidade dele, que é o Rio de Janeiro, ele não abriria a mão de escolher o candidato. Então ele passou por cima do Valdemar, que engoliu seco. Pois bem, o que hoje sabemos e a Polícia Federal suspeita é que o Bolsonaro indicou o Ramagem para usar a candidatura dele como blindagem para esse caso ABIN, caso alguma coisa acontecesse, ele diz, olha, é perseguição política. Começou uma briga para ver quem seria o vice do Ramagem. A Michelle Bolsonaro então encampou na briga com tudo. Ela falou, pô, eu não consegui emplacar a candidata, ok, acabei de chegar, mas o vice eu vou escolher. Ponto final, e acabou. E começou uma briga enorme, até que no Natal teve um quebra-pau de Natal. Olha só, até rimou. Uma treta natalina na família. Depois daquela treta, já faz mais de um mês que Jair e Michelle não se encontram. Jair não mostra a Michelle nas redes dele, não fala dela. Ela mostrou o Jair só uma vez nesse um mês, num post antigo, né? Ela compartilhou ali um post de um projeto de lei, aí tinha a foto dela e dele no dia que ele assinou lá a lei. Então, por isso, só por isso. Ela não fala de Bolsonaro, ele não fala de Michelle, estão aí separados, com esse casal que ainda está casado, casal de fachada. Pô, nem de fachada, né? Porque o de fachada pelo menos publica uma coisinha, finge que estão juntos, eles nem fingem mais. Tá. Aí, o que acontece? O Carlos Bolsonaro emplacou o candidato dele e, inclusive, foi além. O Bolsonaro utilizou elogios que o Valdemar da Costa Neto fez ao Lula para criticar o Valdemar publicamente e exigir do Valdemar que o Carlos fosse o presidente do PL do Rio de Janeiro. Então, hoje, o Carlos Bolsonaro não é filiado ao PL, ele é filiado aos Republicanos. Mas ele vai se filiar ao PL provavelmente em março, vai ser um mega evento, do qual a presidente do PL Mulher não estará, porque a Michelle não vai em eventos com o Carlos e ele já avisou que não quer ela em nenhum evento que ele vá. E ele será o presidente do PL do Rio de Janeiro, ou seja, não apenas vai se filiar, como terá um cargo de importância. Podia ser o Flávio, podia ser qualquer outro, mas não, é o Carlos. Então deu uma pancada ali na Michelle. E aí, eis que não adiantou nada a blindagem do Bolsonaro, virou só discurso de que, olha, estão fazendo perseguição. Chega a Michelle chega nas redes sociais e logo após a operação contra o Carlos Bolsonaro, lembremos, o alvo era o Carlos. O Bolsonaro estava lá, a gente tira uma onda porque ele estava lá, tudo mais, ficou com cara de bunda, mas o alvo mesmo era Carlos Bolsonaro. Aí a Michelle chega e publica isso aqui. Dá para ler aí? Nenhuma arma
forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar, viu? Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aí Isaías 54:17. Aí, arma forjada, nenhuma voz contra você. Ela tá falando aí do Carlos. Ela não tá falando de que, olha, são as armas do Alexandre contra o Jair. Não. São as armas do Carlos e talvez até do Flávio contra ela. E olha só que coisa. Quando teve a delação do Tenente Coronel Cid e quando parte aí das conversas de celular dele e dos outros assessores do Bolsonaro vieram à imprensa, a gente ficou sabendo de esquemas da Michelle Bolsonaro. A gente ficou sabendo que ela roubava dinheiro público do cartão corporativo para pagar despesas pessoais. E que ela fazia isso muito, a ponto das assessoras dela perceberem que tinha coisa muito errada ali. A ponto das assessoras pedirem para o Cid falar com ela, porque ela era uma megera e todo mundo tinha medo de falar um A, fora do tom que a Michelle explodia contra a pessoa. O Cid falou bem falado, mas disse, olha, a Michelle não entendeu, ela mandou a gente sacar em dinheiro vivo e continuar pagando. Ou seja, vai continuar o esquema roubando dinheiro público mesmo. Só vamos fazer agora tomando mais cuidado, sacando em dinheiro vivo. Pois bem, quando veio o escândalo das joias, o escândalo chegou com um vídeo do almirante e então ministro do Bolsonaro dizendo que um colar de 17 milhões de reais era para Michelle. Então ela também estava envolvida. Então os escândalos em que o Bolsonaro estava em evidência, muitos deles, a Michelle estava envolvida. Quando chegou o escândalo do cartão de vacinação, a Michelle fala, eu fui a única na família que me vacinei. Pô, mas a sua filha você não vacinou? E deixou falsificar o cartão dela? E você viajou com a sua filha com um cartão de vacinação falso? Quer dizer, não pega a Michelle diretamente, mas indiretamente, pô, você tá implicada nisso, é a tua filha, você viajou com ela para os Estados Unidos. Você sabe que lá tem que mostrar um cartão de vacinação e você diz que não, você sabe que ela não foi vacinada, que se é a sua filha e você não vacinou. Que cartão que você tá mostrando lá? Pois bem, todos pegavam a Michelle. Este é um que não pega. Olha só, descobrimos aí que um agente que estava até envolvido no caso Adélio era quem estava ali espionando gente ligada ao Renan Bolsonaro. Descobrimos também que essas pessoas estavam de fato sendo espionadas também por esses aplicativos aí que vinham a localização e tudo mais. Talvez até assim que o agente da ABIN tenha descoberto onde estava o carro para seguir o ex-sócio do Renan Bolsonaro. Tá, descobrimos que foi utilizado esse esquema da ABIN aí numa reunião até com o general Heleno para salvar o Flávio Bolsonaro. Outro desafeto da Michelle, o Renan também é desafeto dela, no caso das rachadinhas. Ele foi salvo, não foi salvo definitivamente porque ainda tem uma investigação em andamento contra ele, não foi arquivada, pode caminhar a qualquer momento. Mas tudo foi paralisado graças à intervenção da ABIN. Aí você vê, pô, peraí, grave contra o Flávio e contra o Renan, dois desafetos. E o Flávio estava diretamente nesse quebra-pau de Natal aí com a Michelle. E agora descobrimos, pois bem, os plantonistas já sabiam disso faz muito tempo. Quando eu saí do Brasil em abril de 2022, eu republiquei o vídeo aqui esses dias, eu falei que o esquema era chefiado pelo Carlos. Eu falei isso com todas as letras. E o Bolsonaro ainda era presidente, o Carlos ainda devia ser chefe do esquema e estava assim. E eu estava falando isso já. Pois bem, agora temos a comprovação por meio de mensagens aí vazadas que realmente o Carlos era o chefe do esquema, a ponto da assessora do Carlos pedir para a assessora do Ramagem para ela espionar ali uma delegada que tinha 2 inquéritos contra o Bolsonaro e seus 3 filhos sob sua alçada. É a delegada que estava no inquérito dos atos antidemocráticos, que é o inquérito das milícias digitais e das fake news. Ela substituiu a delegada Denise, que tinha saído de licença maternidade. Então, já deviam estar espionando a Denise, espionaram também a outra, a Isabela Muniz. Então você vê que realmente temos aí um esquema que pega toda a família Bolsonaro, todos os desafetos da Michelle, só não pega ela. Pela primeira vez aí a Michelle tá dormindo em paz, um pouquinho falando, olha, nessa eu tô bem. Só pegou as pessoas que eu não gosto. Porque para Michelle Bolsonaro, o melhor que poderia acontecer para Michelle Bolsonaro, que hoje leva um casamento aí que alguns dizem de fachada com o Jair. O melhor para ela é o Jair, o Carlos, o Renan e o Flávio serem presos, se possível o Eduardo também, e ela ser a única pessoa com o sobrenome Bolsonaro livre, leve e solta. Imagina, quem é que vai tomar todas as decisões em nome da família Bolsonaro? É a Michelle.
Quem é que vai ser a única que vai poder concorrer a qualquer cargo público, seja grande ou pequeno? É Michele. Quem é que vai ficar com todo o espólio da família Bolsonaro eleitoral? É a Michele. Se ela souber rebolar, sambar direitinho ali para conter os ânimos dos que estarão presos, mas eles não vão poder falar muito que estão presos, ela leva todo o espólio do bolsonarismo, continua o bolsonarismo sendo chamado de bolsonarismo e a Michele vira líder da horda fascista. E ela é uma líder muito mais perigosa do que o próprio Jair Bolsonaro, porque ela é menos burra que ele. Esperta não é. Esperta sim, inteligente não é. Mas burra ela não é também, não. Burra a Michele não é. Então, olha só, a Michele deve estar rindo à toa. Só não vou dizer que ela está rindo assim, porque ela deve estar bem preocupada que tem aí alguns inquéritos que levam aí denúncias graves contra ela, os quais podem prejudicá-la muito em breve. Mas eu não sei o que a Michele fez ou deixou de fazer, fora esse caso aí do cartão de vacinação, algumas coisas lá no Pátria Voluntária, alguns erros ali. Eu não sei se a Michele estava diretamente envolvida nos crimes do dia 8 de janeiro. Eu não sei se ela estava diretamente envolvida em alguns outros crimes que serão averiguados mais rapidamente. Mas se ela não estiver envolvida nesses crimes aí que dão uma jaula maior, um tempo de jaula maior, é capaz da Michele passar aí por essa turbulência toda sem ser presa. Se ela consegue isso, ela fica com todo o espólio do bolsonarismo. E o Valdemar da Costa Neto, que já conhece a Michele desde muito tempo atrás, segundo a ex do Valdemar, ela era peguete do Valdemar, não sou eu que disse, é a ex-esposa do Valdemar, o Valdemar adoraria ter que falar só com a Michele e não falar mais com o Bolsonaro, com os filhos dele, evitar um problema enorme no PL, porque ele sabe que em determinado momento o PL vai rachar. Aliás, já está rachando nesse exato momento, porque os bolsonaristas querem que o Valdemar da Costa Neto chegue na voadora contra o Alexandre de Moraes, e o Valdemar da Costa Neto faz as críticas dele aqui e acolá, mas não vai na voadora. Então tá aí um problemão para a família, porque agora, e alguns aí diziam que isso nunca aconteceria, eu falava, calma gente, infelizmente temos que esperar. Eu falava, olha, eu falei isso aqui em junho ou julho, eu falei, olha, o entendimento lá na STF é que o Alexandre de Moraes não vai decretar a prisão do Bolsonaro com um parecer contrário da Procuradoria-Geral da República. Então, o Alexandre de Moraes não vai decretar aí operação de busca e apreensão contra a gente graúda do bolsonarismo com um parecer contrário da Procuradoria-Geral da República, porque o que vai ficar até para os livros de história lá na frente, e lá nos livros de história ninguém vai analisar quem era quem, vai ser o seguinte, olha, ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa do Bolsonaro. O Procurador-Geral da República disse que não, disse que isso era um abuso. Aí você fala, caraca, meu, isso era perseguição. Outra coisa o Lula indicou já o procurador, tá lá o Gonê avança na investigação e olha, o ministro determinou, a pedido da Procuradoria e da Polícia Federal, 2 órgãos pedem, o ministro autorizou busca e apreensão. Olha, 2 órgãos investigaram após várias operações e viram inúmeros indícios aí de crimes, e viram que, olha, os crimes continuam sendo cometidos, alguns deles e tudo mais, e aí pediram a prisão do ex-presidente Bolsonaro. O Alexandre de Moraes determinou, e prenda-se, vai diferente. Então o Alexandre, obviamente, ministros do STF, as autoridades envolvidas não pensam no agora, pensam no lá na frente também. Pensam não só uma narrativa Bolsonaro, obviamente vai falar que é perseguição. Você vai nos bolsonaristas aqui, todos eles, a Michele é a única que não. Ela é a única que não. Você vai no Nicolas, Gustavo Geyer, Júlia Zanata, Jordi, o que eles fazem é o seguinte, tem alguns aí reclamando que o governo Lula fez um toque. O governo Lula colocou assim, toque, uma batida. Não é a Polícia Federal, não, quando os agentes comunitários da saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. Debochou legal, tem a Globo News ficou lá meia hora aí criticando a SECOM, criticando o governo Lula. Eu bato palmas, fiz velha para isso mesmo. Quando o Jean Willis saiu do Brasil por ameaças de morte, o Bolsonaro publicou lá, grande dia, e debochou. Então vamos falando de uma pessoa que estava saindo do Brasil, um deputado federal eleito, saindo do Brasil por ameaças de morte. Ou seja, uma falha enorme do Poder Judiciário, das polícias do Brasil. E aí o cara que era quem incentivava as ameaças, vai lá e fala grande dia. Aí, pô, de boa. Aí agora estamos falando de um criminoso que está sofrendo, aí não pode debochar. E olha que nem está citando aí o Bolsonaro. Aí o Nicolas falou que vai entrar na justiça, e não sei o quê, porque isso é um deboche.
Tá, aí eles colocam aqui a Daniela Lima, porque a Daniela Lima falou no começo que o computador, tinha um computador da BIM na casa do Carlos Bolsonaro. Esse computador da BIM, hoje sabe-se que não, ele estava num endereço na Bahia, ligado ao Carlos Bolsonaro, mas não nele. Aí eles começam a colocar aqui, ó, zoar a Daniela Lima, falar, olha, a Globo News corrigindo, não me diga. Aí colocam de novo, porque a Daniela Lima falou que o Bolsonaro fugiu de barco. Fugiu de barco mesmo, isso foi comprovado por todo mundo confirmou que o Bolsonaro saiu de barco quando viu a polícia chegar, 2, 3 minutos antes, o Bolsonaro e os filhos fugiram de barco. Aí o Nicolas mostra um vídeo do Bolsonaro lá na casa, diz que não. Gustavo Guerra está atacando também a Daniela Lima. Todos estão atacando a Globo. Então ninguém ali está tentando defender o Carlos. Ninguém está tentando defender o Jair Bolsonaro. Ninguém está negando que existia um esquema de espionagem. Os argumentos de todos os bolsonaristas é que, olha, mas o computador da BIM não estava na... Aliás, eles nem entram nesse mérito, se o computador estava ali, olha, eles entram no mérito de que, olha, isso é tudo mentira porque a Globo está disseminando fake news. É fake news, é fake news, é fake news, olha como a imprensa está atacando o Bolsonaro, olha que perseguição, e aí eles se baseiam no fato de que o Alexandre de Moraes autorizou essa busca e apreensão no dia 27. A operação foi feita dia 29. Chegaram lá dia 29 e o Carlos Bolsonaro não estava na casa dele. Então a polícia acionou, isso é praxe, isso acontece sempre. A polícia aciona o juizado e fala, ó, ele não está aqui. Temos informações de que ele está em outro lugar, mas tem que ter um mandado para a polícia poder entrar no outro endereço. Então é praxe que já a assessoria do juiz, ou o próprio juiz, no caso é o Alexandre de Moraes, emita um segundo mandado para o outro endereço. Por isso que a polícia chegou mais tarde no endereço de Angra dos Reis e por isso que o Carlos Bolsonaro, Jair, Flávio e Eduardo foram avisados. Porque alguém no Vivendas da Barra, lembremos, Vivendas da Barra, onde morava o assassino da Marielle, onde mora Carlos, onde morava Jair Bolsonaro. Alguém lá no Vivendas da Barra Pesada acionou a família e a família resolveu fugir de barco, pensando que ia presa. Pô, imagina, liga um vizinho seu, um vizinho do Carlos, liga pro Carlos e fala, ó, a Polícia Federal tá aqui na sua casa, meu. Polícia Federal aqui. Liga pra ele 5 da manhã. Ele pegou as coisinhas dele e foram pro barco pescar. Calma, já, olha, ele vai lá na Papuda, compra uns peixinhos pequenininhos, põe assim no aquário, aí ele pode fazer pescaria lá na Papuda, se ele quiser. Peça aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!